nós, os seres vivos, com grande amor para que pudéssemos contemplar a tua glória, de nossa boca e sentimento, do coração, podê-lo retribuir com a exaltação o qual ele merece. Depois de tudo ainda que cometemos, ele enviou teu Filho Jesus Cristo para pagar por nossos pecados e nos dar a grande liberdade em servir a ele de coração, deixando em nossa mão a guia necessária para todo aquele que queira seguir a Cristo, as Escrituras. Vocês já pararam para refletir o sentido da vida? Como esta vida passa como um sopro, como as coisas se movem ao nosso redor. Com certeza há um porquê de nós nascermos aqui, um sentido a mais de nascer, batalhar, lutar contra este mundo e morrermos. Muita coisa ao nosso redor é moldado para nos enganar, nos fazer a viver uma vida totalmente moldada pelo sistema deste mundo. A partir de agora, iremos adentrar em uma profundidade espiritual maior, pois aquilo que foi oculto será revelado. Satanás moldou muitas coisas para o engano e mentiras para matar as almas e se alimentar delas. Cristo veio para nos libertar desses enganos. Porém, há algo que foi colocado pelas entidades do mal no meio do povo, como forma de luz, uma verdadeira prisão dessa liberdade, o qual Deus nos deu, chamado a falsa religião. Uma arma difundida e deturpada pelas entidades malignas, sabendo da necessidade do ser em querer louvar a divindade suprema. Este tema será a chave para a abertura de muitos entendimentos celestiais que iremos abordar. Mais para frente, como? Mas primeiro vamos falar o foco principal para que você possa estar com a mente mais livre e aberta para a sabedoria de Deus. Falar da porta que bloqueia e te escraviza daquilo que o Senhor já tinha nos libertado. A falsa religião. Para que possamos ter um real entendimento deste tema, abordaremos vários pontos, para que no final possamos ligá-los e assim ter uma real compreensão deste tema. Como este tema é um assunto muito extenso, dividirei em vários vídeos. A palavra religião. Os etimologistas discutem bastante a respeito sobre a real origem etimológica da palavra religião. No entanto, muitos acreditam que tenha surgido a partir da junção do prefixo re, que funciona como um intensificador da palavra que o sucede. Neste caso, ligare, que significa unir ou atar. Assim, religare teria o sentido de ligar novamente, voltar a ligar ou religar. Neste caso, o termo era utilizado como um ato de voltar a unir o humano com o que era considerado divino. Ainda que existe outra teoria, que diz ser o verbo latino relegere, a origem da palavra religião. Relegere significa reler ou revisitar, e foi associado ao ato de constante releitura e interpretação dos textos bíblicos e sagrados para que os religiosos possam seguir os desejos das divindades que veneram de forma mais fiel possível. Atualmente, o conceito de religião é definido como sendo um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a humanidade considera como sobrenatural, divino, sagrado e transcendental. No dicionário português hoje, o significado é 1. Culto prostrado à divindade. Doutrina ou crença religiosa, o que é considerado como dever sagrado. Reverência, respeito, escrúpulo. Comunidade religiosa que segue a regra do seu fundador ou reformador. Sendo assim, as premissas da religião ao Altíssimo seria: culto prostrado à divindade. Viver intensamente a Deus, amando a Ele de toda a alma e entendimento, coração e sobre todas as coisas. 2. Doutrina ou crença religiosa. Crer nas Escrituras, segui-la verdadeiramente, fazer dela a guia, vivendo por ela, onde está escrito toda a legenda e doutrinas para o ser humano.
3. O que é considerado como um dever sagrado. Amar a Deus sobre todas as coisas. 4. Reverência, respeito a Deus. 5. Escrúpulo, inquietação do espírito que hesita em obrar, receando que o ato não seja lícito. Cuidado, minúcia. Nojo, asco contra o pecado, repugnância contra o mal. E 6. Comunidade religiosa que segue a regra do seu fundador ou reformador. Ou seja, a comunidade seria a Igreja de Cristo, o corpo sendo Cristo a cabeça, todos que professam a Ele de íntimo e sincero coração, o fundador, Deus. Esta seria o entendimento da religião a Deus. Em nenhum momento o próprio significado da palavra cita um lugar, uma placa, para que possa se expressar ela. Mas prestem atenção no 6º item de interpretação de religião. Mais tarde voltaremos a este ponto. Deus queria que o povo entendesse que ele seria teu rei, e o centro das suas adorações. Somente ao Criador é que se elevaria tua fé e confiança. Porém, o ser humano, com o teu coração duro, não aceitava isso. Requeriam alguém ou algo em que seus olhos pudessem ver como garantia. Bom, para entendermos mais a questão da religião, precisaremos recapitular e se aprofundar um pouco mais no sentido espiritual, o que na verdade é o que move tudo ao nosso redor. Como já vimos anteriormente, a partir do momento em que as entidades malignas foram destituídas do reino celestial, a tua fonte de vida, o qual é a energia de Deus, foi cortada, e assim eles ficaram dependentes daqueles que teriam essa energia, o qual é o ser humano. Nós somos uma grande bateria de energia celestial, e Deus a fonte. Vamos fazer agora uma pequena análise para entender como isso funciona. Deus, Ele é a fonte, habita no lugar mais alto dos céus. Os céus é onde os anjos celestiais recebem a energia de Deus e se alimentam desta energia para viverem eternamente. A terra, o exílio, mundo de decisão, habitação da raça humana, reino caído, onde também as entidades malignas adentram e atuam através de portais e rituais. Sheol, mundo dos mortos, infiéis, inferno, lugar onde habitam as entidades demoníacas e planejam suas maldades. Deus, Ele distribui a tua energia até o reino da terra, onde recebemos de Cristo e do Espírito de Deus este alimento diário, principalmente nas orações. A oração é quando ligamos nossos sentidos espirituais nessa corrente de fonte de vida e buscamos nos alimentar a cada vez mais do Altíssimo. Agora, no Sheol, não há nada que se chegue de vida do Altíssimo, pois lá todos já estão mortos, destinados à condenação eterna. Então, a fonte mais próxima deles para se alcançar seria a Terra. Bom, existem diversas maneiras dessas entidades conseguirem tirar do coração humano a energia de vida. 1. Escolha própria do ser humano. 2. Através do pecado. Ou 3. Do engano. Claro que tem muitas outras formas, mas vamos frisar apenas nesses 3 inicialmente. Escolha do próprio ser humano. Aqueles que decidem seguir essas entidades em troca de glória humana e riqueza desse mundo, oferecendo sua energia de vida através de rituais e sangue, vendendo a tua própria alma. Através do pecado. O pecado é a quebra da lei divina, e quando se quebra uma lei, o coração se enfraquece. Assim, abre uma abertura para que as entidades que estão em volta suguem a tua energia de vida. O engano é aqui o ponto principal deste vídeo. Através do engano, mexendo com a fé, fazendo a crença de uma pessoa seguir uma mentira, e assim a tua energia e louvor ir para essas entidades, ao invés de voltar ao Deus Altíssimo. Caim, o grande precursor da interação com as entidades malignas deste mundo. Juntos com as sentinelas caídas começaram a grande deturpação da criação de Deus. Filho do mal, começando uma grande guerra contra a descendência de Sete.
grande sabedoria da maldade a ele foram colocados, através dessas entidades malignas, ensinando a criação de cidades e ciências ocultas e formas de domínio. Em troca de suas almas, Satanás daria o poder material que este mundo oferece. No reino celestial há diversas formas de interação, e a cada anjo tem os seus dons, o qual o Pai os deu. E como as entidades malignas por um tempo viveram lá, eles também têm alguns quesitos que estão neles. Sabedoria das questões celestial e ciência do alto. E com esta sabedoria ensinaram os homens, começando por Caim, como interagir com eles e ter acesso a estes conhecimentos ocultos. Um assunto sobre as mitologias, por exemplo, percebe-se que eles são praticamente os mesmos, mudando apenas os nomes dos personagens. Os personagens dessas mitologias são, na verdade, entidades malignas ou características deles. Em todas essas mitologias, vocês percebem características que se assemelham entre os deuses. Sempre tem o deus que se destaca mais em poder, como deuses que têm poderes específicos, por exemplo, deuses do amor, deuses da sabedoria, deuses da ciência, deuses da proteção, deuses do submundo e por aí vai. Os deuses maiores dos egípcios, por exemplo, sendo uma das mitologias que mais se tem o conhecimento e ainda hoje muitos o seguem, é Ra, Ísis, Osíris e Anubis. Os dos gregos são Zeus, Hades, Afrodite e Poseidon. Os dos babilônios, Marduk, Apsu, Tiamut e muitos outros. Bom, claro que cada mitologia dessas tem bem mais deuses envolvidos em sua história. Porém, o ponto que quero chegar aqui é a semelhança entre eles. Desde a época da Babilônia, cada civilização que viria a superar a anterior, geralmente pegava-se os deuses da antiga civilização e mudava apenas os nomes e o sentido da história para deixar como característica do seu povoado. Claro que em muitas dessas histórias tem-se a mentira, porém em forma disfarçadas, essas entidades em todo o decorrer da história humana vieram trabalhando para enganar este mundo. Percebe-se a semelhança entre suas arquiteturas, características e segmentos. São na realidade os mesmos espíritos, porém que apenas trocaram seus nomes. Bom, e onde quero chegar com isso? Nas escrituras, vemos que nos tempos antigos tinham uma briga muito grande em ver quem eram os deuses maiores. Esses deuses dos povos antigos, como já dissemos, são as entidades que tinham interferência nesse mundo, e eles combatiam diretamente contra o povo de Deus Altíssimo, e Deus, sempre com teu poder superior, vencia eles. Vejamos, por exemplo, Moisés contra Faraó, quando estendeu o teu cajado e o cajado virou uma serpente. O outro lado também fez da mesma forma. Conseguiram transformar um pedaço de madeira em duas serpentes. Porém, na briga entre essas forças, o poder do Deus Altíssimo venceu. Muitos pensam hoje que essas entidades demoníacas não têm poder, mas sim, eles têm, e conseguem fazer muitas maravilhas e obras, porém tudo na questão voltada para si mesmo e em troca das almas humanas. Porém, quando eles tentam contra um ser que tem o Espírito de Deus, eles nunca vencem. O poder do Deus supera tudo. Cristo venceu o grande poder de Satanás, o qual ele tinha no inferno, o qual era a chave para a saída de lá. Guardem essa informação. As entidades são os mesmos, das mais variáveis mitologias, apenas mudam de nome, porém suas construções e templos também têm as características semelhantes. Bom, conforme o tempo foi passando, essas entidades começaram a cada vez mais enganar o povo, prometendo sempre coisas que eram destinadas a esta terra, até que de uma forma disfarçada de luz, adentraram dentro do povo de Deus, se faziam como profetas de Deus,
vestiam-se como sacerdotes, e pelo poder que muitas das vezes eles tinham, faziam-se maravilhas entre eles, porém que não vinham da parte de Deus. Assim, o povo acreditava cada vez mais a sua fé para eles, e não para Deus. Satanás tem um grande conhecimento das Escrituras, e através da própria Escritura da época, enganava eles deturpando a verdade. Vejamos na tentação do deserto com Cristo. Ele usou palavras das próprias Escrituras para enganar Cristo, porém Cristo, com a sabedoria, entendia a essência da palavra de Deus, e o rebateu e o venceu. Cristo, o grande mestre que veio quebrando todo julgamento humano e falsa religiosidade do povo, o Filho de Deus que demonstrou verdadeiramente a palavra de Deus, ele contendo a verdadeira mensagem da liberdade, justiça e juízo do Deus Altíssimo. Veio abraçando aqueles a quem as sinagogas, ou seja, os templos, rejeitavam. Ensinava aos humildes e resgatava os pecadores. Não fazia distinção de ninguém, a não ser a linhagem da serpente que estava no comando dos templos, o qual hoje não mudou nada. Ele combatendo diretamente os falsos ensinamentos, o qual eram falados em nome de Deus. Cristo ensinando que Deus requeria era obediência e arrependimento de coração do povo, limpando os olhos de muitos do engano o qual estavam sofrendo. Cristo se fez o único mediador entre o homem e Deus. Porém, a falsa religião, com seus aspectos de mediador, ainda querendo ser este mediador entre o homem e Deus. Esse engano que vinha desde a antiguidade combatendo a verdade de Deus. Homens que se achavam os grandes doutores da lei, colocando a sua própria razão na frente, sendo os falsos profetas no meio do povo, anunciando leis e mandamentos mentirosos no nome de Deus, colocando palavras na boca de Deus, o qual ele nunca disse, pois suas bocas saíam muito daquilo que os ouvidos queriam escutar, e assim, através do medo e da opressão, conseguiam dominar os inocentes. Então se ajuntava os falsos profetas, espíritos malignos e mais o coração do homem, fazia-se então cada vez mais adoração aos deuses e cada vez mais a condição humana ficava corrompida. Bom, como dissemos, Cristo veio quebrando essas mentiras, demonstrou a verdade e deu liberdade para que cada um tivesse, sem intercessão humana, acesso a Deus. Em sua morte, o véu do templo se rasgou. Deus, o qual nunca precisou de templos de pedra para ele apenas o visitava, deixou claro que a partir daquele momento o povo serviria pela fé. Cristo seria o guia através também do Espírito Santo.